Abra sua Bíblia então, por favor. Tiago. Capítulo 5, verso 7. Tiago 5, verso 7. Vamos ler verso 7 em diante. Tiago está dizendo assim: todos encontraram? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem. Não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Que o Espírito de Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Amém? Você está preparado para ouvir a voz do Senhor? Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Meus irmãos, quando você vai encontrar-se com alguém, você espera que esta pessoa chegue no horário marcado. Se você combinou, por exemplo, às 10 horas da manhã, esse encontro, você espera que, pelo menos, chegue no horário marcado. Se possível, é até importante a gente chegar um pouquinho antes. Não é assim que a gente fala? Tá. Mas e se isso não acontece? Qual é a sua atitude? Como é que você se sente diante do atraso da pessoa? Em casa, meu pai sempre dizia o seguinte: filho, quando você marca um compromisso, quando você marca com alguém, e você atrasa, não dá nenhuma satisfação, ou não vai a este compromisso e não dá satisfação, você marcou e não deu satisfação, você está dando uma mensagem, você está dizendo que aquilo não é importante, que você não tem o menor interesse. Cuidado. Quando a gente faz isso com os outros, nós estamos dando uma mensagem. A mensagem que você está dizendo é a seguinte: olha, esse encontro que foi marcado para mim não tem o menor valor. Para mim não faz sentido. Eu não me importo com isso. Aprendi isso, nós aprendemos, eu e meus irmãos, já desde criança. Por isso a importância de nós cumprirmos com o horário que marcamos. Amém, gente? Agora, veja bem, qual é a sua reação quando você é obrigado a esperar? Porque, por exemplo, nesse encontro, pode acontecer um problema. Nós vivemos numa cidade maluca, onde o trânsito é intenso. Quando chove, a coisa fica difícil. É ou não é? Aí, digamos que a pessoa liga para você e diz assim: olha, puxa, eu vou ter que atrasar, porque teve um acidente aqui e parou o trânsito. Está chovendo, acidente, parou o trânsito, eu acho que eu vou atrasar aí uns 40 minutos, 1 hora.
Isso pode acontecer, irmãos? Sim ou não? Já aconteceu com você? Hã? Então, qual que é a sua reação quando você é obrigado a esperar? Não tem jeito, eu vou ter que esperar. Naturalmente, irmãos, nós não gostamos de esperar. Porque a espera produz em nós irritação, chateação, incômodo, frustração e ansiedade. Não é? Interessante no texto. Porque Tiago está mostrando aqui para nós a necessidade de sermos pacientes. Sermos o quê? Pacientes. Pacientes no sofrimento. A palavra grega aqui no texto, makrotimesati, que indica, meus irmãos, atitude que pode suportar a demora e o sofrimento sem nunca desistir. Este é o sentido. Agora, olhando de um outro jeito, olhando de uma outra forma, paciência é ter controle sobre a ansiedade. E aí eu pergunto para você, nesta manhã, você é uma pessoa ansiosa? Tem uns que respondem com muita convicção. Sim! Quem se considera uma pessoa muito ansiosa? Levanta a mão aí. Oh, Senhor. Faço outra pergunta. A ansiedade é algo ruim? Quantos acham que a ansiedade é algo ruim? Levanta a mão, deixa eu ver. Depende. A ansiedade é algo ruim? Depende. Em níveis normais, a ansiedade é um bom instinto humano. Em níveis normais, meus irmãos. Por quê? Porque ela estimula a imaginação, o raciocínio e faz com que tomemos atitudes. Então, em níveis normais, a ansiedade é boa. Agora, a ansiedade excessiva, sabe aquela que acelera os batimentos cardíacos, que tira o sono da gente, que produz muito suor. Esta ansiedade, ela não é boa. E ela pode produzir pelo menos 3 coisas, irmãos. Primeiro, deformações químicas e físicas no cérebro. Ela pode produzir uma perturbação do pensamento que passa a focar só no negativo. Você viu gente assim? Só foca negativo? É isso. Só foca no negativo, só foca naquilo que pode dar errado e não no que pode dar certo. Pode também acontecer da perda da percepção, do raciocínio e capacidade de resolver os problemas. Tem gente que não sabe, não consegue resolver problemas. Por quê? É uma ansiedade excessiva. A pessoa se torna extremamente reativa. Não consegue parar, sentar, refletir, pensar. Não é bateu aqui, toma lá, pá! Você é assim? Está melhorando. Pois é, irmãos. A ansiedade, preste atenção, a ansiedade é uma das principais doenças do mundo de hoje, do mundo moderno. Nós vivemos completamente dominados pela ansiedade excessiva. Nós geramos crianças, jovens, adultos e famílias ansiosas. A ansiedade é antagônica à ideia bíblica de paciência. Ser paciente é aprender a controlar a sua própria ansiedade. Aí está. E a paciência é parte do fruto do Espírito Santo. Interessante porque em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo diz que uma das qualidades das pessoas que têm o fruto do Espírito Santo é uma vida de paciência. É uma vida do que, irmãos?
de paciência. Mas o mundo sem Deus não tem essa compreensão e esse entendimento. Não. Paciência é confiar que o momento certo chegará em nossas vidas, especialmente nas horas de dificuldade e de crises. Vai chegar, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Creia nesta verdade em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas eu queria ver com vocês 3 aspectos importantes, 3 ensinamentos que Tiago deixa aqui para a gente. Quais são esses 3 ensinamentos? Anote, por favor. Primeiro, Tiago está dizendo o seguinte: sejam pacientes até a volta do Senhor. Vamos ver aqui 3 ensinamentos importantes sobre a paciência. Quantos querem ser mais pacientes aqui? Deixa eu ver. Precisamos, né, gente? Então, o primeiro ensinamento, Tiago está dizendo: sejam pacientes até a volta do Senhor. Aí tem gente que pergunta o seguinte: mas, pastor Ronaldo, até quando eu tenho que esperar? Até quando eu tenho que aguardar esta crise, essa dificuldade passar? Até quando esse sofrimento vai durar na minha vida? Até quando? Ah, meus irmãos, e eu pergunto, até quando ter paciência? E Tiago responde no verso 7, importante que você mantenha a sua Bíblia aberta. Lá no verso 7, Tiago diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aqui Tiago está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Na verdade, meus irmãos, é o que nós mais esperamos e desejamos que aconteça. Que Jesus Cristo volte e nos leve para uma nova realidade existencial. É isso que nós queremos. É interessante a gente observar a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva acreditava que Jesus voltaria naquela geração. Por isso, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos as pessoas vendendo as suas propriedades e repartindo com os outros. Veja, não era apenas pelo sentimento de solidariedade, não, mas também por entender que Cristo estaria voltando naquele tempo. Era isso que acontecia. E Jesus voltou naquele tempo? Não, Jesus não voltou para aquela geração, e a Bíblia diz que a hora e o dia da volta de Cristo ninguém sabe. Portanto, tome muito cuidado com você que gosta de ouvir tantos palestrantes e pregadores na internet, estes que ficam dando a data da volta de Cristo. Porque Jesus não deu data nem a hora. Ninguém sabe. Tem gente marcando, né? Vocês já viram isso? Tem gente que olha, separa aí dia 25 de setembro, Jesus vai voltar. Se preparem. Eu já vi situações assim. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Nem Jesus disse qual é o dia e qual é a hora da sua volta. O que Jesus disse foi o seguinte: estejam preparados. Estejam o quê, irmãos? Preparados. Irmãos, nós não podemos perder a esperança da vinda de Cristo. Continue crendo, continue crendo, continue crendo. Cristo voltará. Cristo voltará. E a Bíblia diz: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Que dia maravilhoso, irmãos! Que dia glorioso! Cristo vai voltar. Cristo vai voltar, irmãos. Você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Eu não senti muita firmeza na sua resposta, não. E digo mais, todo olho verá. Todos contemplarão e verão a chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E diante dele,
todo joelho se prostrará nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Vai ser assim em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais forte com alegria? Portanto, meus irmãos, nós temos que ser pacientes até o fim, porque o Senhor voltará. O Senhor voltará. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus deve amar a sua vinda. Mas pergunto, enquanto esperamos Jesus, os problemas continuarão? Sim ou não? Cuidado com com o tipo de mensagem, olha, venha para a minha igreja e pare de sofrer. Venha para Jesus e pare de sofrer. Sei. Essa mensagem é enganosa, é antibíblica. Porque o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Oh, meus queridos irmãos, nessa vida nós vamos enfrentar crises, lutas, dores, sofrimentos, mas Tiago está dizendo, tenhamos paciência porque o Senhor voltará, virá nos buscar e porá fim a todo sofrimento. E a Bíblia diz no Apocalipse capítulo 21, verso 4, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem lamento, nem choro, nem pranto, pois a antiga ordem já passou. E é nesta promessa maravilhosa que eu e você devemos crer. Um dia, toda esta ordem, manchada pelo pecado, desaparecerá. E a verdadeira vida virá. Os redimidos em Cristo experimentarão esta bênção, meus irmãos. Então eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu não sei qual é a crise que você vive hoje. De repente, nesse momento, você está enfrentando uma crise terrível, está perdendo a esperança e não vê mais solução para a tua vida. Mas a boa notícia desta manhã, e que Tiago deixa aqui com a gente, é que o Senhor voltará e colocará de uma vez por todas um ponto final neste teu sofrimento, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E Tiago está dizendo, tenham paciência até que Ele volte. Tenham paciência. Irmãos, Cristo voltará. Ele irá nos resgatar deste mundo de dores, injustiças, doenças, fome, miséria, violência. Tudo isso vai ter um fim. Tudo isso vai desaparecer e o Senhor vai estabelecer novo céu e nova terra. Esse será um dia glorioso, um dia maravilhoso, o dia do triunfo da igreja, da derrota do diabo e do fim de todo o sofrimento humano. Portanto, meu irmão, minha irmã, sejamos pacientes até a volta do Senhor, porque Ele vai voltar. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender hoje. Qual é a segunda lição? Qual é a segunda lição? Tiago está dizendo para nós agora, olhem para os exemplos de paciência. Está no texto. Veja comigo, está aberto aí a sua Bíblia? Ele dá 3 exemplos. Quantos? 3 exemplos de paciência. Verso 7. Ele fala, o primeiro exemplo aqui é do agricultor. E ele diz assim, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência, até verem as chuvas do outono e da primavera. Gente, naquela época, havia 2 períodos de chuva. 2. O primeiro ocorria no outono e inverno. Isto é, de outubro até janeiro. Já as últimas chuvas ocorriam na primavera, nos meses de abril e maio. E este era um tempo de colheita. E da mesma forma que um agricultor depende de Deus para que a sua plantação seja boa, seja frutífera, assim eu e você, todos nós,
dependemos do Senhor para que sejamos abençoados. Somos dependentes do Senhor, irmãos. Somos dependentes do Senhor. Quem pensa que a vida cristã é apenas regada de chuvas de bênçãos, engana-se. Está completamente enganado, porque nós passamos também por desertos, por vales. E a nossa segurança é o Senhor, a nossa segurança é que Deus está conosco em todas as situações. Você concorda com isso? O salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E Tiago está dizendo aqui: olhem para os agricultores e aprendam a ter paciência com eles. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo está no verso 10. Agora é o exemplo dos profetas. Olha o que Tiago está dizendo. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como o quê? Exemplo de paciência diante do sofrimento. Irmãos, os profetas sempre sofreram. Sofriam grande perseguição e oposição. Sempre foi assim. É raro nós vermos no Antigo Testamento algum profeta que falou e não foi rejeitado. Muito raro. E por quê? Simples, porque a mensagem dos profetas era uma mensagem de denúncia do pecado, da necessidade de arrependimento e obediência a Deus. E por isso, claro que eles eram rejeitados. Porque, irmãos, o nosso coração, o coração humano é perverso, é duro e precisa ser transformado. O coração humano é naturalmente rebelde e rejeita esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação. E por causa disso, muitos profetas foram encarcerados, outros apedrejados, mortos, por falarem a verdade em nome de Deus. E é interessante porque Jesus nos lembra, lá em Mateus, no capítulo 5, verso 12, Jesus está nos lembrando que quando nós somos perseguidos por causa da justiça, nós estamos na mesma condição dos profetas, e que por isso nós somos felizes, somos bem-aventurados. Bem-aventurados. Os felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ah, meus irmãos, e Tiago está dizendo aqui: olhem para os profetas, homens de fé e paciência. Ele dá um terceiro exemplo. Veja lá comigo, o terceiro exemplo é o exemplo de Jó. E Tiago diz no verso 11, acompanha comigo: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aleluia. Mas veja que interessante, Tiago está dizendo: felizes são os que perseveram. Está dizendo aqui no verso 11. Gente, da mesma forma que Deus recompensou a fidelidade de Jó, Deus vai recompensar aqueles que permanecem fiéis e firmes nas tribulações. Você acredita nisso ou não? A história de Jó é incrível, desafiadora. Jó perdeu tudo. Ele perdeu os bens, perdeu seus filhos, perdeu a saúde. E mesmo naquele sofrimento, mesmo sofrendo amargamente, ele nunca abandonou a sua fé e sua confiança em Deus. Nunca. Sem compreender a dor, ele se apegou em Deus e continuou a esperar nele. Assim foi Jó, até que chegou um dia que ele fez uma declaração poderosa, lindíssima, e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. É o que garante a palavra de Deus no Salmo 30, verso 5, um texto tão conhecido nosso, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
Tenha convicção e certeza que você está vivendo um tempo de noite na sua vida. Está tudo escuro. Você não consegue enxergar. Mas saiba de uma coisa, que a presença do Senhor está com você. Ele prometeu nunca te deixar, nunca te desamparar. E haverá um dia que o sol da justiça vai se levantar. O sol da justiça vai se levantar e vai brilhar na sua vida e a tua vitória vai chegar. Glória a Deus, glória a Deus. E Tiago está dizendo para nós aqui nesta manhã, os que exercem paciência são felizes e verão a vitória de Cristo Jesus na sua vida. Aleluia. Terceiro aspecto, terceiro ponto, terceiro ensinamento de Tiago para nós sobre paciência. Agora Tiago está dizendo o seguinte: sejam coerentes enquanto esperam. Você pode repetir isso? Gente querida, como viver nesse tempo de espera e paciência, hein? Como viver? E aí Tiago, no texto, ele faz duas colocações importantíssimas, mostrando como é que a gente tem que viver nesse tempo de espera e paciência. Primeira colocação, verso 9. Ele diz: não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Você pode ler? Vamos lá? Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Presta atenção nisso, que isso é muito importante. O que é que ele está dizendo? Não culpe os outros pelos seus problemas. Não culpe os outros pelos seus problemas. Não transfira a sua responsabilidade para os outros. Tiago está dizendo, não transfira a sua responsabilidade, por mais que as pessoas tenham parte nos seus problemas. Não transfira. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque quando você se queixa dos outros, você se coloca como juiz, como alguém maior e melhor que eles. É isso que ele está dizendo. Portanto, ainda no verso 9, Tiago está dizendo, porque o juiz já está às portas. O juiz já está às portas. É interessante porque Jesus disse lá em Mateus 7, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E é por isso que nós não devemos nos queixar das pessoas por causa dos nossos sofrimentos, irmãos. Nós devemos e precisamos entender que é Deus que permite passarmos tribulações. Quantos aqui enfrentam tribulações? Olha, todos nós. É o Senhor que permite. E a segunda colocação que ele faz aqui, a primeira é esta. A segunda colocação, importante, como vamos viver nesse tempo de espera e paciência, Tiago está dizendo no verso 12, veja aí. Não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Sabe o que é interessante, irmãos? É que muitas vezes a gente diz assim, eu juro por Deus, sem pensar a gente fala. É ou não é? Quantos já fizeram essa declaração? O duro quando a gente fala assim, ó, eu juro pela minha mãe mortinha. Né? Ou então, para piorar, alguns falam assim, eu juro pela minha sogra esbagaçada. Eu juro. Edson, você está rindo? Você faz isso, mano? Eu juro por Deus. Fala, Deus. Gente, quem somos nós para jurar por Deus? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós, irmãos, para jurar por Deus? Aliás, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Que jurar era uma prática dos judeus. Sabia disso ou não? Acabei de falar. Era uma prática dos judeus. E Tiago aqui está escrevendo, vamos lembrar? Para quem que Tiago estava escrevendo? Para judeus que tinham se convertido. Eu falei isso ao longo da série. Mas eles ainda mantinham hábitos antigos.
É interessante porque isso acontece hoje. Da mesma forma, o novo convertido, ele traz ranços da cultura, do mundo e da sua religião antiga. Por isso que é muito comum, às vezes, você ver uns irmãozinhos colocando lá no perfil do Instagram: o meu signo é... Qual é o teu signo? Leão, touro, câncer. E aí vai. Tá cheio de crente aqui. Irmão, apaga agora. Apaga agora esse negócio. Fala, Jeová. Qual é? Mas é gente que não conhece Bíblia. A gente ainda é o novo na fé. E Tiago, o que Tiago está dizendo aqui, irmãos? Presta atenção. O que Tiago está dizendo aqui é o mesmo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5. Bom, aliás, Tiago era o irmão de Jesus. Muito provável que ele tenha ouvido, ele só replicou as palavras de Jesus. Porque olha o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Mateus no capítulo 5, não precisa abrir. Jesus disse: não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o sim, sim, o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, disse Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus é clara. É preciso haver verdade no nosso falar. Tem que ter clareza. Tem gente que diz o seguinte: eu tenho uma extrema dificuldade em dizer não. Alguém tem dificuldade em dizer não? Eu tenho. Eu estou dando um exemplo de mim mesmo. A gente tem dificuldade, irmãos, por vezes dizer não. E é por isso que muitas vezes a gente se coloca debaixo de muito sofrimento. Porque a gente não coloca limites. A gente não sabe dizer não. Agora, esse ensinamento é para mim e para você, porque dizer sim ou não, por vezes, pode ser difícil, pode ser doloroso, mas tem que ser dito de maneira respeitosa, amorosa, porém verdadeira. Dá para ouvir um amenzinho aí ou não? E Tiago está dizendo para nós aqui, Tiago está dizendo: ó, a palavra de vocês tem que ter valor. Porque hoje, a palavra, parece que não vale mais nada, né? A palavra hoje não vale nada no mundo. O camarada se comprometeu, ele volta atrás brincando, sem dificuldade. A gente sabe disso. Mas entre nós cristãos não pode ser assim. Não pode. Tem que haver clareza. Tem que haver confiança. Nós temos que falar a verdade em amor uns aos outros. Os rabinos daquela época, meus irmãos, tentando eliminar essa prática do jurar por Deus, eles queriam eliminar essa prática, eles diziam o seguinte: olha só o que eles diziam: o juramento não dá veracidade às palavras. Aliás, se alguém jura, não é digno de confiança. Sério? Em outras palavras, o que é que eles estavam dizendo? Se você precisa jurar, é porque você não tem uma palavra de confiança. A nossa palavra, irmãos, tem que ter valor. A nossa palavra tem que ter valor. Você sabe que nós temos muitos problemas porque às vezes as nossas palavras elas são camufladas. Elas não são claras. Elas são dissimuladas. Mas Tiago está dizendo para nós aqui: a nossa palavra tem que ser clara e verdadeira. É sim ou não. Aconteceu ou não aconteceu. É verdade ou não é. Sim, sim, não, não. Então, cuidado com a mentira. O apóstolo Paulo declarou, Colossenses 3:9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Jesus disse que o diabo é mentiroso e ele é pai da mentira, e quem mente realiza o desejo dele. E Tiago está dizendo no verso 12, seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação.
Então, resumidamente, qual é o ensinamento de Tiago nessa carta? Eu vou dar um resumo aqui, para você guardar. Primeiro ensinamento, Tiago falou, enquanto Jesus não volta, sejam pacientes. Ok? Segundo ensinamento, Tiago está dizendo, olhem para o exemplo de gente paciente. Do agricultor que aguarda a chuva, dos profetas que foram rejeitados, e de Jó que sofreu e perdeu tudo na vida. Olhem para esses exemplos. E terceira lição que nós vimos hoje, ele está dizendo, sejam coerentes e façam duas coisas. Sejam coerentes e façam duas coisas. Primeiro, não se queixem dos outros, achando que o seu problema é culpa deles. E segundo, ele diz, falem de maneira tal que creiam no que você diz e que haja total coerência. Esse é o resumo de hoje. O que você achou? Simples. Essa é a lição para a nossa vida nesta manhã. Eu perdi o que você falou. Depois assista no YouTube a mensagem e pega lá. Tá bom? Você tem falta de paciência? Você tem vivido com muita ansiedade? Olha o que é que diz a palavra. Olha o que é que diz a palavra. Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Aleluia. Salmo 27. Salmo 27. O salmista disse, espera no Senhor. O que a gente tem que fazer? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Por que a gente tem que esperar em Deus? E aí eu vou encerrando. Por que a gente espera em Deus? Por 3 motivos. Primeiro, porque Ele é o Todo-Poderoso. Primeiro motivo, mais uma vez, qual é o primeiro motivo para a gente esperar em Deus? Ele é o Todo-Poderoso, Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus, o Poderoso, está no meio de ti, Ele salvará. Então, irmão, se Deus é poderoso, Ele pode resolver hoje qualquer problema e dificuldade. Não há nada impossível para Ele, e tudo é possível àquele que crê. Por que nós podemos esperar em Deus? Segundo, porque Ele é fiel. Deus é fiel, diga comigo, Deus é fiel. 2 Tessalonicenses 3:3 diz, e Ele, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Aleluia, aleluia. Gente, a fidelidade de Deus, queridos, garante a nossa segurança. E se nós amamos o Senhor, nós temos a garantia que Ele nos protege da destruição e guarda a nossa vida de todo mal. Por que nós devemos esperar em Deus por último? Porque Ele é um Pai cuidadoso e Ele tem o melhor para nós. Ele é um Pai cuidadoso e Ele tem o melhor para nós. E Ele diz assim para mim e para você nesta manhã, por que você reclama? Por que você se queixa? Dizendo, o Senhor não se interessa pela minha situação. Dizendo, meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas, diga mas, aqueles que esperam no Senhor. Vamos ler agora todos juntos, vamos lá? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado seja o nome do Senhor.